Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Quero cumprimentar Padre Damião, obrigado pelo convite, estarmos aqui reunidos, aos diáconos também, a todo o povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui se preparam para fazer a experiência da festa com estes mártires. E a novena, o tempo festivo, é sempre um tempo de graça para todos nós. E o tema que hoje nós iremos refletir é Santos Cosme e Damião, testemunhas da ressurreição e baluartes da verdade. Celebrar os santos é justamente elevar para Deus um grande louvor de ação de graças, pois aqui de forma concreta nós podemos experimentar a bondade de Deus. Um tempo frutuoso de perceber que vale muito a pena continuar, que todos os esforços e renúncias têm um preço. Lembremos, é justo que muito custe o que muito vale. Hoje nós celebramos um santo que é um padre, Santo André, um santo que com a sua vida deu uma resposta tão grandiosa que também teve o seu sangue derramado. E eu achei tão pertinente que na liturgia das horas diz que eu quero partilhar com vocês. Ele nos diz que nada adiantaria termos nascido e continuar vivendo se não fosse para nós amarmos a Jesus e com isso conseguirmos o reino dos céus. Ou seja, meus irmãos, eles, os mártires, souberam muito bem entender a mística do cristianismo, que não pouparam nem a sua própria vida, mas se entregaram de tamanha forma que não pouparam nem o seu próprio sangue. Ou seja, eles entenderam o verdadeiro amor. Eles entenderam que não queriam guardar a sua vida, mas queriam gastar a sua vida por causa deste evangelho. Queriam gastar a sua vida por algo bem maior, algo que alcançou o seu coração, algo que alcançou a sua vida. Através da sua própria vida, Cristo nos convida a trilhar o caminho. Não é necessário muitas coisas para seguir a Cristo. Devemos ter uma força de vontade para colocar em prática todos os seus ensinamentos. Ser homens e mulheres que lutam para realizar em suas vidas a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E na vida dos santos, isso resplandece de forma generosa. Ou seja, a sua vontade tampouco importa, mas o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. O que tem que prevalecer, meus irmãos, em nossa vida, pegando o exemplo dos santos e santas, e hoje de forma muito especial, a vida dos nossos padroeiros, deixemos que a vontade de Deus se complete em nossa vida. E quando o nosso coração é alcançado por Deus, é justamente isso. A vida dos santos resplandece sempre isso para nós, homens que morreram para a sua vontade e deixaram que a vontade de Deus fizesse em sua vida. Ou seja, Deus, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. E é através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo que nós experimentamos algo generoso. Só chega a este nível alguém disponível, alguém desprendido de si mesmo, que amou a Deus com todo o seu coração, e não somente com palavras. A nossa fé deve ser autêntica. Eu não estou falando que nós devemos ser cristãos no mundo da lua. Eu quero dizer que é possível sim estar neste mundo com os olhos fixos no céu, estar neste mundo e fazer uma experiência aqui e agora com Cristo. Esse
é o comportamento de quem fez a experiência da cruz bem feita, porque se não buscou completar em sua própria carne os sofrimentos de Cristo, não saberá valorizar a graça da ressurreição. A presença da ressurreição em nossas vidas deve ser frutuosa. Não podemos jamais guardar para nós mesmos, mas sim fazer com que tantos outros experimentem esta graça, esta verdade, que precisa ser comunicada para o mundo inteiro e que tem que ser com a nossa própria vida, porque chega de palavras vazias. Nós devemos evangelizar o mundo com o nosso próprio testemunho. É isso que nós estamos aqui para celebrar, estes dois grandes santos. Se a vida deles não tocarem as vossas vidas para um desejo de conversão, de mudança, devemos nos perguntar: que devoção é esta? Pois a vida dos nossos santos de devoção é para nós um exemplo de santidade. Ou seja, meus irmãos, de nada valeria se aqui nós estivéssemos e a vida desses dois homens não tocasse em nossa vida e não pulsasse o nosso coração e nutrisse um desejo: eu quero mudar de vida, eu quero que a minha vida seja transformada, para que através da minha vida eu possa anunciar este Cristo ressuscitado, que fez com que eles dois tivessem o desejo de ir para o mundo e propagassem a boa nova. Ou seja, com a sua própria vida, eles experimentaram algo grandioso e que fizeram com que o seu coração experimentasse a graça de não guardar a sua vida, mas sim colocar à disposição de tantos homens e de tantas mulheres. E aqui nós devemos pegar este exemplo e fazer também esta experiência de ser homens e mulheres que comunicam o ressuscitado, que espalham a boa nova deste mesmo Deus que morreu e ressuscitou e que vivo se faz presente no meio de nós. Ou seja, nós não devemos e não podemos mais ter uma fé rasa, uma fé que não tem um comprometimento, uma fé que não dá uma resposta convicta para o mundo, convicta para a sociedade. E olha, o mundo hoje que nós estamos vivendo não dá mais para evangelizar simplesmente ou somente com palavras. Nós somos convidados a evangelizar com a nossa própria vida, em nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Ou seja, se não for dessa forma, será palavras simplesmente vazias e que não alcançará o coração de uma humanidade que está sedenta, de uma humanidade que quer algo novo, e que esse é um trabalho, esse é um comprometimento de todos nós. Não esperemos somente do Papa, dos bispos, dos padres. É a missão de todo batizado, é a missão de todo aquele que teve a sua vida alcançada por este mesmo Cristo ressuscitado. Ou seja, meus irmãos, não esperemos para amanhã. A missão é agora e a missão é já. Sabe por quê? Porque existem tantos irmãos e tantas irmãs que estão desesperados e que precisam deste mesmo anúncio que um dia transformou a minha vida, transformou a sua vida e precisa. E esse anúncio é urgente. Que os santos Cosme e Damião nos ajudem com o seu exemplo e oração, ser esta presença de homens e mulheres que prezam pela verdade e vivem uma fé autêntica que gera o bem para a igreja e para o mundo. Se o nosso amor por Cristo for muito, nós daremos muito. Se o nosso amor for pouco, nós nos esforçaremos tão pouco. Quem faz a experiência
grandiosa e profunda com Deus, se preciso for, até o seu próprio sangue permite ser derramado. Tudo por causa de um grande amor que nos amou por primeiro. E agora, neste momento, tem homens e mulheres que, por causa da fé, estão tendo o seu próprio sangue derramado. Façamos essa pergunta: e se fosse a minha hora, eu teria a coragem de dar a resposta e não dizer um não para nosso Senhor Jesus Cristo, mas aceitar, derramar o meu sangue por causa deste amor? Se nós ainda não estamos prontos, nos preparemos, porque agora nós professamos a nossa fé livres, mas chegará um tempo que só resistirá aqueles que verdadeiramente amar nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.